Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, dia 23 de novembro, 8 horas da noite, para bater papo literário, divulgar autores, falar de livro, dar boas risadas, aquela bagunça que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Muito bem, para a gente dar continuidade nesse ritmo literário, a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, conhecer um pouco mais o autor nacional Carlos Zig, acho que é assim que fala o nome dele, Ig, a gente vai descobrir já já. Ele que tem vários livros publicados, tem uma bagagem literária extensa e densa, super topou bater um papo com a gente sobre obras publicadas, processo criativo, projetos futuros, entre outras coisas. O autor, gente, tem inclusive livros com edições em espanhol. Legal, né? Esse é bem bacana. E aí a gente vai poder conversar com ele para conhecer um pouco mais sobre todo esse trabalho literário que ele vem promovendo. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se o nosso autor está aqui. Olá! Oi, deixa eu virar aqui na câmera. Aí, muito bem! Carlos, querido, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Foi difícil encontrar o caminho? Pois é, eu não sou muito do Instagram, né? Eu sou do século passado. É assim mesmo. Todo mundo de primeira vez fica meio perdido, mas que bom que a gente conseguiu se encontrar. Antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade e dizer que eu estou muito feliz de ter você no meu projeto, porque eu estava dando uma olhada no seu trabalho e ele é sensacional. Inclusive por você ter edições em espanhol, já é assim um diferencial incrível. Então, muitíssimo obrigada e parabéns, tá? Muito obrigado. Mas as edições em espanhol, ela tem um segredo, que eu sou uruguaio, filho do brasileiro. Uruguaio! Você está no Brasil desde quando? Eu estou no Brasil desde o início da década de 80. Já tem um chão aí, né, gente? Tu não era nem nascida. Verdade. Eu nasci em 85. Você veio antes ou depois? Muito antes. Caramba! Como é que é o mundo, né, gente? Que loucura. E você não pretende voltar para o Uruguai? Não, já tenho família aqui, filhos, netos e parece que bisneto agora. Olha, ficou aqui mesmo, né? Ficou maravilhosamente bem. Que coisa boa. Não conheço o Uruguai, sou louca para conhecer. Tá no meu roteiro. Você ainda tem família no Uruguai ou tá todo mundo no Brasil? Em verdade, a gente na década de 70, 80, a gente migrou muito, não é? Então lá hoje ficam poucos parentes. A maioria ou passou para outro mundo ou viajou para o exterior. Então, tem gente nos Estados Unidos e estão por aí, gente no Brasil, estamos espalhados.
Muito bem, agora eu entendi. Esse seu sobrenome, como é que se pronuncia? Ig, Id, como é que fala? Depende do idioma, não é? Se tu, no Brasil a gente sempre usa Ige, Isso. que é mais fácil de pronunciar, não? Porque ele é de origem inglês, porque a família é descendente de escocês. São os Higg que eles migraram da Escócia para o Uruguai lá no início do século XX, lá por 1910, por aí, e sobraram alguns com sobrenome, pelo menos. A gente não é escocês, é misturado, mas o sobrenome sobrou. Que delícia essa mistura, gente! Agora, você hoje, Carlos, tem ideia de quantos livros publicados você tem? Porque eu vi aqui pelo menos mais de 10 livros. Eu acho que são 16 próprios ou com algum parceiro, né, que eu gosto muito de parcerias, né? E tenho muita participação em antologias, faço parte de algumas academias no Brasil e de grupos literários do Uruguai também, e geralmente eles publicam livros e sempre sai alguma coisa. Se eu dizer de cabeça assim, eu não sei. Muito bem, a gente vai falando então um pouquinho de cada um. Para a gente conhecer um pouquinho o Carlos, gente, antes da gente entrar nas obras dele, o Carlos nasceu em Riviera, Uruguai, na divisa ali com Santana do Livramento, sendo filho de mãe brasileira e pai uruguaio. Já começa essa mistura boa. Na juventude recebeu várias menções e prêmios pelo seu trabalho literário. Ô Carlos, quando é que você começou a escrever? Como é que a escrita surgiu na tua vida? Isso é de família? Explica pra gente. É um pouco por instinto, vamos dizer assim. Eu sei que minha mãe escrevia, mas nunca publicou nada, porque certa vez eu encontrei os cadernos dela. Ela dizia, eu copiei de outras pessoas, mas eu acho que ela não copiou. E já no colégio, a gente tinha aqueles concursos ali no ensino fundamental, e me lembro que uma vez eu estava lá são 6 anos do primário e 6 anos secundário, depois tu passa para a faculdade, né? E no primário, lá quando eu estava lá por a 4ª ou 5ª série, teve um concurso que era sobre um escritor uruguaio, José Enrique Rodó, que ele escrevia parábolas, ele escrevia sobre tudo, mas era sobre uma das parábolas, e pediram para fazer um trabalho, eu fiz, e de repente não me deram o prêmio, né? Para mim tudo bem, o outro ganhou o prêmio. Só que lá é a maestra, né, que é a professora, ela, quando viu outro trabalho, disse, não, mas o do meu aluno está muito melhor. E foi lá pleitear que o meu estava muito melhor. E quem fazia parte os professores que faziam parte para selecionar o melhor, falaram, não, mas isso aqui não foi ele que escreveu. Está muito bem escrito para ser uma criança dessa idade, né? E a professora diz, não, mas ele escreveu na sala de aula. Como que não foi ele que escreveu? E é uma coisa muito instintiva, assim. Eu tenho um amigo poeta que mora nos Estados Unidos, e que eu conheci na faculdade no Uruguai, jogamos futebol junto, mas a gente nunca falou de literatura, só depois de velhos, que é Eduardo Spina, que é um poeta muito conhecido mundialmente, porque ele está trabalhando, digamos, uma poesia muito diferente de qualquer um. E ele, um dia, lendo um livro dele, até hoje de manhã eu estava folheando o livro de novo, e ele fala que tem pessoas que escrevem instintivamente, quer dizer, bem, e tem outros que não, que trabalham isso, digamos, de uma maneira até acadêmica, não é? Escolhendo as palavras e tudo, e aquilo. Então, eu sempre fui muito instintivo, não é? E depois, no segundo grau também, eu recebi um prêmio. Foi a primeira vez que ganhei dinheiro com literatura.
nunca tinha visto um cheque na vida, e digo, o que eu faço com esse papel? Vai no banco e troca, né? Vai e troca. E era assim, claro, para mim, naquela altura da minha vida, quer dizer que eu venho de uma família muito humilde, né? Para mim aquele dinheiro era o máximo, né? E, bom, depois disso, quando estava em Montevideo fazendo a licenciatura em História, que não concluí lá no Uruguai, eu saí do país por situação política, aquela coisa toda, eu resolvi sair, né? E aí eu ganhei um prêmio, ganhei 2 prêmios na minha cidade, terceiros prêmios, da parte de conto, porque na realidade eu me considero contista, que escreve versos de vez em quando, né? Então, eu ganhei esses 2 prêmios, terceiros prêmios, e aí aconteceu um negócio muito interessante. Meu tio, um dos meus tios que eu conheci só de passada, assim, mesmo a gente morando na mesma cidade, acho que a gente não era muito afetuoso, sei lá, porque eu vi uma vez e eu sabia que ele era um poeta desses que popular na cidade, com nada publicado, mas muitos poemas, inclusive com música. E um dia eu conheci, passando assim, ele me apresentaram ele, eu dei a mão para ele e ele não me deu muita importância, eu também não dei muita importância para ele, né? Sim. E quando eu ganhei o segundo, terceiro prêmio em conto, teve uma pessoa com o mesmo sobrenome que ganhou o prêmio de poesia. Eu digo, pô, mas se ela tem mesmo, deve ser parente minha, não é? Aí fui lá na casa dela, não estava na cidade, mas casualmente quando fui na cidade, eu já morava em Montevideo, eu bati na porta dela e me apresentei. Disse, não, nós somos primos. Eu falei, eu sou filho e nós somos primos. E aí a gente iniciou uma amizade literária muito boa, né? E escrevemos 2 livros juntos, um ela com poesia e eu com contos. Depois escrevemos um romance que se chama La Sombra de los Marcos, que está em espanhol, e que fala desse idioma que tem a fronteira, que é o portunhol, que é um idioma, dizendo, escrevemos ele em espanhol, mas a alma do livro é portunhol, porque a gente procurava trabalhar justamente essa identidade que tem ali aquela fronteira, onde se misturam os 2 idiomas, mas de uma maneira que não tem regras, cada um escreve como quer, pronuncia como quer, e todos entendem o que o outro está falando, de um lado ou do outro, que não entende que vem de fora, né? Então, o famoso portunhol que existe ali em Rivera Livramento, em Artigas, e um pouco também, mas mais forte ali, porque não sei se tu conhece as 2 cidades, elas são uma só, não tem ponte, não tem rio, não tem nada. Quando a gente olha de cima, vê uma cidade só. Não sabe onde que é Brasil e onde que é Uruguai. A gente às vezes também não sabe. Por isso que a gente de vez em quando contrabandeava de um lado para o outro. Que coisa, né, gente? Quer dizer, agora, Carlos, você falou que você ali achou cadernos, poesias da tua mãe. Você nunca quis publicar esse material da tua mãe? Na verdade, assim, aconteceu alguns acidentes na vida da gente, não é? E esse caderno, aonde ele andava, não sei. Eu sei que eu tinha um poema que eu identifiquei que não era dela, realmente, até porque tinha um nome que era de Amado Nervo, que é um poeta latino-americano muito conhecido, que é romântico, assim, mas tinha coisas que eram dela, sim. E eu não sei onde foram parar esse caderno. E fotografias antigas também se perderam. E são coisas que hoje a gente digitaliza tudo e guarda, não é? Sim. Mas às vezes um papel a coisa fica diferente. Se perde mesmo. Bom, alguns de seus contos foram premiados em concursos literários regionais e nacionais.
lá no Uruguai. Ele publicou o seu primeiro livro em 79. Ô Carlos, como é que tu vê esse mercado editorial? Vindo de uma época que não tinha internet, que não tinha rede social, que o acesso às editoras era muito difícil, e de repente hoje você tem que se acostumar, aprender, mergulhar nessa vida tecnológica, onde os leitores estão na internet, onde as editoras têm página no Instagram. Como é que foi você ver de perto toda essa transição do mercado, tanto para escritores quanto para editoras? Eu acredito que a gente está vivendo numa época maravilhosa. É muito difícil, é muito difícil. Por exemplo, a minha família, em determinado momento, junto com a minha esposa e meus filhos, criamos uma editora. Na época e que existe ainda. Não, ela é desconhecida aqui, mas já ganhou prêmio. Ela é da América, de Santa Catarina. E, por exemplo, nós publicamos alguns livros, não muitos, e publicou um livro meu só, meu filho, e publicamos durante a pandemia, antes da pandemia e depois da pandemia, publicamos dois livros que eram uma série de mini-biografias de pessoas que se destacavam e se destacam na região, e publicamos dois livros. Um deles aliás, é o mesmo livro, só que em duas edições, e a segunda edição ganhou o prêmio, que é um livro sobre a parte da natureza da reserva da Serra do Tabuleiro, publicado pelo biólogo Fernando, lá da Plaza Caldas Imperatriz, onde agora ele se aposentou, mas ele trabalhou por mais de 30 anos lá, e ele fez um levantamento até das formiguinhas que tem lá, da formiguinha até o puma e tudo que tem, com fotos, com armadilhas fotográficas, fotos das arainhas, das flores, do mato, de tudo. Então, e tudo explicado cientificamente. Então, um livro que é tipo a Bíblia daquele lugar, porque não existe outra coisa igual. E ele ganhou um prêmio justamente pelo trabalho que ele desenvolveu, né? E até tivemos sorte de que quando saiu a segunda edição, foi a época que nevou muito naquela Serra do Tabuleiro, então tem um capítulo dedicado inteiramente à neve e aquela beleza. Na praia tu vendo a neve lá na serra, coisa muito bonita. E depois publicamos um livro que é a biografia da famosa pianista, que ela tem o dom de tocar piano, ler e ao mesmo tempo conversar com a pessoa no mesmo momento. Só a mulher consegue fazer isso, né? Eu não. Sim. Não, e nem é toda mulher que consegue fazer isso, Carla. Não é toda mulher. Ela ficou famosa, assim, nesses programas, tipo no Jô Soares, na Ana Maria Braga. Ela foi em vários programas onde justamente ela falava sobre isso e fazia ao vivo ali. E qual é o segredo dessa mulher? Eu não sei, eu sei que ela é muito boa no piano, ela é uma carioca. Eu escrevi a biografia dela, né, que é um livro que é uma história de amor pela música e pela vida. Sim. E que foi publicado também por a nossa editora, né, que teve duas revistas, inclusive tem uma ainda digital. E foi assim uma experiência que está acontecendo. A editora ainda existe, não publica assim com tanta velocidade, vamos dizer assim, e eu mesmo também não tenho publicado por ela, né? Muito bom isso, né, gente? Se tiver página no Instagram, tem página no Instagram, editora? Tu pode encontrar, eu acho que a revista Camboriú, que é publicada por ele lá.
sim, ela tinha uma festa muito famosa até antes da pandemia, onde se reuniam, estavam 600, 700, 800 pessoas, uma festa muito bem organizada, não é? E que assim, era um orgulho fazer aquilo naquela cidade. E, eu nunca procurei uma editora comercial, uma editora, vamos dizer, padrão. Sim. Eu sempre procurei publicar de uma maneira mais independente, não é? Procurando sempre ter uma boa edição. Os primeiros livros saíram mais ou menos assim como deu. Normal. Bem-vindo ao mundo de escritor independente. É assim mesmo. E depois que a gente descobre que há muitas maneiras de publicar e muitas maneiras de vender, sem precisar estar numa editora tradicional. Claro que seria bom estar numa editora tradicional, não é? Mas às vezes nem sempre. Nem sempre. Sim. Porque tu controla mais o teu livro. Hoje com edições sob demanda, aí tu pode fazer 200, pode fazer mais 100, pode fazer mais 300, vai fazendo de acordo com que vai vendendo. E com trabalhos bons também. É lógico que uma máquina de uma grande editora, ela te facilita para ganhar prêmios, mas essa fase dos prêmios eu já passei. Não se passa da fase dos prêmios, gente. Sempre é bom, né, ganhar prêmio pela nossa obra. É um reconhecimento, não tem jeito. Agora, é óbvio, é incontestável que nos dias de hoje, o escritor nacional, o escritor em si, aqui no Brasil, ele tem muito mais liberdade do que ele tinha antes. Ele pode brincar com o livro dele quantas vezes ele quiser. Então, isso é uma vantagem muito grande no mercado independente. E não ficar preso ali a um contrato que te limita, que te proíbe, enfim, N coisas. O autor, gente, o Carlos, ele tem aí mais de 15 obras publicadas. Conto, romance, biografia, poesia. Ô, Carlos, como é que você se define? Você é poeta, contista, romancista? O que você é? Como é que você se define? Bom, eu vou te contar uma historinha. Meu primeiro livro, ele teve duas coisas assim que me marcaram. Primeiro que um dos contos ele ganhou uma menção num concurso nacional, que naquela época era muito bom, né? Que é o Fotógrafo, que inclusive no ano passado fizeram uma editora de Montevidéu, ela selecionou acho que foi 12 escritores, e um dos contos que selecionou foi o meu. A mim isso aí me fez muito bem, porque eu publiquei o livro em 79 no Uruguai e vim embora para o Brasil, em 81, acho que era 80, 81. E nunca mais publiquei nada no Uruguai. E que eu fosse selecionado para a mostra de conto uruguaio, num livro que reúne uns escritores bons, não aqueles tradicionais, senão de uma geração que não ganhou destaque nas grandes editoras. Para mim foi uma coisa que me emocionou muito, né? Me emocionou muito mesmo. E esse primeiro livro que eu publiquei, ele tinha uma parte de poesias e outra parte de contos. Tinha uns contos bons e outros fraquinhos, né? Porque é como é o meu livro inicial. E naquela época eu fui apresentar para algumas pessoas importantes por causa do livro. Eu não sei, ele teve uma... É a mesma coisa que está me acontecendo com esse agora. As pessoas gostavam do livro, né? Era um livrinho simples, não tem imagem, não tem nada, não é?
só o nome, que era como pompas de jabón, ou seja, como bolhas de sabão, escrito numa época que escrever era pecado, porque não podia escrever, porque se tu podia escrever se tu escrevesse as coisas que o regime aceitava. Se tu escrevia um negócio diferente, tu arriscava no amanhecer, né? E esse conto fotógrafo e outro que depois apresentei para um concurso eram uns contos meio diferentes, vamos dizer assim, né? E aí eu fui apresentar para um poeta bem conhecido, que não vou citar o nome, lá de Montevidéu, né? E ele pegou o livro, leu e pediu para falar comigo. Aí ele falou comigo há pouco tempo. Eu sei que ele leu o livro porque ele me chamou para conversar. Mas tomando um café, acho que conversamos 10 minutos, não mais que isso. E ele falou uma coisa assim, diz, olha, eu vou te dar um conselho. Esquece de poesia e te dedica ao conto. E eu parei com a poesia, né? Porque ele era poeta, pô. Tipo, antes de dizer isso, eu digo, tá bom. Aí eu esqueci a poesia. Só que a poesia sempre, nunca parei de escrever. Parei de publicar. E me dediquei a contos, romances. Fiz muitas experiências, não é? Algumas malucas, outras boas, mas tudo bem. E aí agora, de um tempo, uns 2 anos para trás, está batendo na minha cabeça de, pô, mas eu tenho tantos cadernos cheios de caderno, porque ainda poesia eu ainda escrevo. Escreve a mão. Na mão. Depois, muito bom, isso mesmo. Porque parece que dá mais intensidade, né? E aí eu digo, pô, tenho tanta coisa assim, vou selecionar, né? Inclusive nesse livro tem um dos versos que eu publiquei naquele primeiro livrinho. Uma delas eu resgatei daquele ali. E aí eu digo, vou publicar. Aí o que eu fiz? Os famosos leitores alfa, né? Eu escrevi em espanhol e distribuí para vários amigos, pedindo para eles um conselho sincero, né? Todo mundo diz, tem que publicar. Aí eu fiz a tradução para o português, porque eu queria publicar primeiro em português, porque a minha área de ação, vou dizer assim, hoje é Brasil, né? Sim. Então eu vou publicar em espanhol, ninguém me conhece lá. Não é adiantar. Mas não deixa de publicar em espanhol, gente, porque abre o leque, né? Não, mesmo que você não seja conhecido lá, eu acho que vale a pena. Ele já está em espanhol na Amazon, inclusive já me mandaram fotos, compraram o livro impresso lá. E ficou bonitinho. Que delícia! É porque a Amazon, gente, vende o livro físico lá para fora, mas não vende para cá, para o Brasil. Aqui não. A gente, quando compra muito caro. Então, lá fora é muito mais negócio vocês pegarem o livro de vocês, traduzirem ou para o inglês ou para o espanhol, o que for, e comercializar lá. Físico, lá vocês vendem. Aqui, físico, muito difícil alguém dar, às vezes, R$100 num livro, por exemplo. Porque aí tem que fazer, ainda tem que pagar a taxa de alfândega, sei lá o quê, para chegar na tua mão. Então, fica caríssimo. Por isso, os e-books aqui no Brasil fizeram esse boom, né? Todo mundo consumindo livro digital e não o físico. O Carlos, gente, além dessas obras publicadas em português e espanhol, que a gente já vai entrar nelas, também tem antologias, várias assim, é membro de academia de letras, o que é muito bacana, e não é só de uma, parece que aqui ele tem 2 ou 3, em Blumenau, tem outra de arte aqui também, né, Carlos? Da Academia Itapemense de Letras, da quais tenho orgulho de ser membro fundador.
Que que foi legal! um projeto da Universidade do Vale do Itajaí, junto com escritores. Ali a gente pegou a cobertura, vamos dizer assim, da Academia Catarinense de Letras. Eles nos aconselharam como fazer, da maneira de fazer, e é muito séria. Ela publica no mínimo um livro por ano, faz concursos literários, divulga bastante, trabalha nas escolas na região, não é? E o ano passado foi publicado uma antologia sobre a Semana de Arte Moderno, onde foi publicado contos vencedores do concurso O Pensador, que foi organizado por academia, né? Organiza seguidamente, e textos dos membros também, referente à Semana de Arte Moderna. Então foi um trabalho muito bom. E depois tem a Academia de Letras de Blumenau, que também é bastante ativa, e depois tem outras também. Eu faço parte de oficinas literárias lá do Uruguai, que trabalham muito bem também. Você é formado em letras, né, Carlos? Eu sou formado em letras por a no Unidade. Brasil ou no Uruguai? No Brasil. No Uruguai eu fazia a licenciatura em História. E aí misturei tudo e vim para aqui. Tchum. Bom, o Carlos, entre todas as obras que ele tem aí no mercado, a de 79, que a gente estava falando ainda há pouco, Como Pombas de Jabón. Falei certo isso? Jabón? Como Pompas de Jabón. Jabón. Ai, não, eu tenho que aprender isso. Calma, gente, que eu adoro. Calma. Como Pompas de Jabón. Isso. Tem todo um sotaque, gente. Eu adoro. Esse tem em português? Não. Não? E esse livro fala sobre o quê? O que é Pompa de Jabón? Sabe aquele brinquedo que as crianças pegam e assopram e sai uma bola de sabão? Sim! Bom, isso aí vem de uma poesia de um poeta espanhol e também de um cantautor que é o Juan Manuel Serrat, que numa parte ele canta como Pompas de Jabón. Então daí eu tirei e eu usei isso aí como um guarda-chuva, né? Como os críticos uruguaios são muito duros, né? Porque eles querem, sei lá. Eu digo, vou abrir um guarda-chuva aqui, eu vou dizer que esses versos, essas histórias aqui são como bolhas de sabão que vão durar um pouquinho, vão explodir e acabou. E aí foi que eu tirei o nome para o livro. Interessante, adorei. Você tem outro aqui também que se chama Cuentos a Contramano. Contos na Contramão. Contos na Contramão. Esse tem em português? Alguns contos sim, porque depois eu juntei eles num livro que se chama Uma Ilha no Entardecer. Aí eu juntei os contos que eu achava principal e outros novos e coloquei tudo nesse livro. Entendi. Talvez Vento nos Ossos. Desculpa, Carlos, repete. Não, Vento nos Ossos era o título de um conto que acabou não entrando no livro. E sabe que muitos anos depois eu vi um filme muito conhecido que se chama Lenda, que é aquele ator americano que está sozinho com um cachorro no mundo que acabou e que tem um zumbi. Eu sou a lenda, Will Smith. Próprio. E eu estava vendo o filme assim, digo, meu Deus, mas o argumento central parece o meu conto. Só que, lógico que eles não leram meu conto, não. Esse meu conto se perdeu, porque estava em papel e outro dia encontrei só a primeira página dele. E na hora que eu botei o título no livro com esse conto, não é? Que era a história de uma pessoa sozinho naquele mundo,
circulando, aproveitando as coisas que tinha, que nem ele fazia lá, pegar os vídeos, pegar comida, lá, tá? Ele fazia a mesma coisa até que ele encontrou uma mulher, mais ou menos da idade dele, assim, porque ele tinha sido criado pelos pais que morreram e ele ficou sozinho, né? No mundo depois da tragédia, né? Da bomba, da cataclisma aquele, que talvez fosse uma bomba, sei lá o que foi. Eu não explicava muito no conto, né? E aí ele conhece essa mulher, começa a circular com ela, tudo bem, ela não fala, você vê que não tinha contato humano para falar, sei lá. E aí no final ele vai e recebe ela ele morava dentro de um cinema, né, lá perto da tela do cinema, faz uma fogueira, prepara uma comida lá e dá para ela come, e depois ele fica assim, meio assim, não é? Meio, sei lá, que despertou o instinto de homem nele e foi dar um beijo nela. E quando ele dá um beijo nela, ela morde ele. Era zumbi. Nossa Senhora! Adorei isso, gente! Eu adoro uma tragédia, né? Eu tô vendo aqui que você tem uma obra de 90 com a Nélida Ide. Deve ser prima. Sua prima. Ela Que leva o nome de vocês, né? A isso. obra. Sim, Ige Company Ige. O Ige, né? É assim, são contos e versos. Os versos. Ela era um excelente poeta. Talvez algum dia lá no Uruguai reconheçam ela. Já fizeram algumas homenagens, porque ela era também uma psiquiatra bem conhecida na cidade, bem conhecida no país, né? E até certa vez eles me convidaram para participar de uma homenagem por o ano da morte dela. Todos tem uma sociedade lá no Uruguai que são médicos artistas, então, que desenvolvem algum tipo de arte, são escritores, ou poetas, ou pintores, e eles me chamaram para eu participar, e foi muito bom, porque as coisas que falaram, as coisas que apresentaram dela, até coisas que eu não conhecia, foi assim um encontro virtual muito bom realmente. Bacana. Agora, Carlos, você hoje prefere escrever solitariamente ou você ainda gosta de fazer as parcerias, produzir uma obra com outra pessoa? Qual é o teu perfil hoje? Eu gosto das duas coisas. Claro que prefiro, se tivesse que votar em percentuais, os 60% eu e um 40% com outras pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um livro aí que são contos eróticos, que se chama Amor a Três, que foi publicado em 2005, e que eu escrevi com uma jornalista de São Paulo, com duas paulistas. Uma professora universitária, que era a Jane Soares Almeida, excelente escritora, e a Carmen Guaracemin, que é uma jornalista daí de São Paulo. E a gente se conheceu num site de literatura, e aí um dia começamos a trocar mensagens, não é? E uma delas me propôs: vamos escrever um livro em conjunto? Eu, tá, vamos. São 3 pessoas. E aí surgiu o Amor a Três. Que são Esse Amor a Três é com a Drica Pimentel? Não. É a Carmen Guaracemin e a Jane Soares de Almeida. Tá aqui. Não achei aqui no site. No meu? Em qual site? Na Amazon. Bom, não tá na Amazon? Não tá. Não tá porque a gente publicou ele só em papel. Não tem e-book. E a história é assim, digamos, a gente fez 9 histórias com 3 contos cada um. Quer dizer, por exemplo, eu escrevia uma versão masculina, depois vinha outra que escrevia uma versão feminina,
e a terceira que escrevia era geral, ou era outra voz feminina, ou era alguém que enxergava de fora. A história, então, ficou muito interessante, porque foram 27 contos com 9 histórias. E, de vez em quando, um ficava numa situação complicada, né? Mas... Eu imagino, gente. Essa obra, só frisando aqui, foi de 2005, tá? Os 3 autores, o Carlos, a Carmen e a Jane Soares. E aí depois tiveram outros, né? Novamente ele fez parceria com a prima, a Nélida. Depois veio a de 2009, 2011. Isso tudo são alguns trabalhos do nosso autor. Tem um aqui que me chamou a atenção, Carlos, que é o Ninguém Me Falou que o Tempo Não é Vento. Esse é seu solo? Esse é o último. E o que ele fala? O que você fala nesse livro? Esse aí são versos. Versos, né, que todos eles são poemas divididos em 2 partes. A primeira parte, que fala de amor, fala do amor e outros desvios, e depois tem a segunda parte, que é a da vida e outras loucuras. Então, eu acho que ele junta diferentes etapas da minha vida. Foi o que eu resgatei de cadernos e de coisas mais recentes, não é? São versos que, se meu amigo poeta analisar, isso é puro instinto. Então, eu não me preocupei com métrica, com nada, só com a música, com o ritmo da poesia e pelo que ela estava transmitindo. Então, nós fizemos o lançamento deste livro aqui na Bahia. Eu estou na Bahia nesse momento, na praia maravilhosa de Busca Vida. Então, fizemos aqui o lançamento e a mim me chamou muito a atenção que o livro, ele tinha um contato diferente com as pessoas. Não sei explicar porque ele está fazendo um sucesso que eu não esperava, porque eu sempre tratei ele como livrinho, né? Esse é meu livrinho de versos. E quando fui fazer a edição em português, fiz o mesmo processo que quando eu queria publicar em espanhol, que acabei não publicando. E dei para algumas pessoas que eu sei que tem um bom juízo, digamos, que sabem o que estão falando, o que estão lendo, né? Professores, outros escritores, amigos que entendem de literatura, e todos foram unânimes. Alguns fizeram algumas coisas, não, mas tu tira isso, tu bota aquilo, tá? Mas todos unânimes dizendo que tinha que publicar. E aí eu publiquei. E o livro, assim, ele me impressionou porque no dia do lançamento teve gente que comprou 4 livros. E eu dizia, por quê? Porque foi um ambiente, não foi um ambiente barulhento, fiz num lugar maravilhoso, né? E aí com a música de acordo, ao ar livre, foi uma noite mágica. E aí aconteceu que algumas pessoas começaram a ler o livro no próprio lugar, sentados, tomando alguma coisa assim, tinha lugar para todo mundo sentar, tinha mesa, né? E eu no momento, fiquei observando. E aí me chamou a atenção um casal que eu não conhecia, né? Que eu não conhecia. Algumas pessoas que eu não conhecia apareceram lá. A maioria eram conhecidos, porque era um lançamento mais íntimo, vamos dizer assim, né? Mas apareceu gente que não conhecia. E em determinado momento eu observei um casal que ele ficava silencioso e ela com o livro lendo para ele, né? Foi lendo, né? E no final o casal me chamou. No final, assim, em determinado momento, o casal, porque eu fiz questão de
passaram a cumprimentar todo mundo, aquela coisa toda, assim, não é? Alguns, claro que não consegui, mas a maioria. E aí eles me chamaram e eu sentei com eles e eles disseram, eu estava aqui, ela estava lendo, e agora eu sou professor, não sei o quê, se apresentou lá, e agora eu quero fazer uma avaliação para ver se tu, não sei o que. Tá bom, vamos lá. Aí ela lia e ele diz, ela interpretou assim, assim, assim. Eu digo, não é bem assim, mas tá. E aí ele me pediu que eu lesse o último, não que ela lesse o último poema, né, que se chama Matou, que é uma etapa triste da minha vida, e ele chegou, ela chegou, leu, e eu peguei e digo, não é assim, deixa eu ler. Aí eu li, e daqui a pouco eu li para ele e ele estava chorando. Porque é uma história dura, né? Uma história dura, e eu consegui plasmar naquela situação. Sabe que quando tu escreve, tu sabe como é que é. De repente tu arranca dentro de ti aquilo ali, tu bota naquela página e acabou. Não é mais a gente fica até vazia, né? Já não é mais vazio. Isso aí vale para muita coisa, principalmente para dor, né? Então é a dor que vai te comendo por anos, até que uma hora que tu consegue botar aquilo no papel, tchau. Não é mais exatamente. Por isso que a escrita é uma arma poderosa para a gente expressar os nossos sentimentos. Eu adorei essa capa, hein, Carlos? De quem é esse pé aí? Essa capa aqui, na verdade, assim, é de uma fotografia que nós mexemos nela justamente para pegar o pé assim, desse jeito, não é? Minimalista, vamos dizer assim. E eu acho que a capa ela impressionou muito. A primeira capa, sim, a primeira capa que nós fizemos, ela não ficou tão boa, mas a editora essa aqui, que é a Becalepte, não é? Eles fizeram um trabalho muito bom na capa. Muito, muito, muito bom. Eu quando vi ela assim, eu acho que é isso que está chamando a atenção, é capa. Não conteúdo. Capa vende. As pessoas não acreditam, capa vende, meu filho. Não tem jeito. Capa, sinopse são os dois primeiros contatos com os leitores. E se a sua capa é bem feita, o leitor vai pegar, vai ler a sinopse e vai adquirir o exemplar. Não tem jeito. Agora, o Carlos, eu queria pedir para você ler uma poesia, um trechinho, o que você quiser, desse seu livro. Ninguém me falou que o tempo não é vento, só que um pouquinho em português e um pouquinho em espanhol. Tá. É possível isso? Ou eu estou pedindo muito? Não, eu faço a tradução na hora. Deixa eu ver se aqui, não, muita luz. A Milene está falando, tudo bem, seu Carlos? Milene está aí te dando oi. Milene, lá de Santa Catarina. Foi colega de trabalho durante muitos anos. Pessoa maravilhosa. Eu não sei se tu sabe, mas eu trabalho em hotelaria, não é? Então eu já conheço muitas partes do Brasil e já trabalhei com muita gente boa. Tu quer que leia uma sei lá. O que você quiser. Bom, eu vou ler uma que, se eu chorar no meio, tu me perdoa, tá? Tá que bom. Essa é justamente esta última, que eu vou contar a história antes, não é? A minha irmã, ela tinha 42 anos, uma mulher bonita, maravilhosa, linda. E certo dia ela desapareceu.
e o marido matou e enterrou. E eu passei, isso aí foi em 2008, e eu passei muito tempo com isso dentro e não conseguia tirar. Até que eu tirei e escrevi isso aqui que se chama Matou. Para Rosalía, brutalmente assassinada numa madrugada qualquer. Como se fuera un libro viejo, inútil, deshojado, que se fecha y se joga num canto qualquer, como si fuera un pequeño Dios, hijo de porca mãe que em má hora o pariu, um Deus frágil, egoísta, louco, mortal e pecador, creyendo ser dueño del pasado, del presente, del futuro, como se fosse intocável, poderoso Senhor, feriu-a, matou-a, cortou. Sem pensar em nada, nem em ninguém, como se fosse o dono do mundo, da vida, da morte, dos destinos, um deusinho de carne e sem coração. La hirió, la mató, la cortó, e como se fosse um bicho, la enterrou. É isso aí. Mas para não ficar assim tão pesado, vou ler uma curtinha, pode? Pode. Okay. Ninho do sol amanhecido. Morna és ao amanhecer. Morna o teu corpo nu, repouso do meu, e ninho do sol amanhecido. Doce és ao amanhecer. Doce o teu olhar adormecido de mulher que acorda com sabor de fogo e cheiro profundo do amor. Te agitas sem saber. Me aproximas lembranças. Me devolves ternuras. Enquanto descubro o contorno da tua alma, a magia inexpressável que deixas entrever em cada gesto, em cada amanhecer. Livre de roupas e preconceitos. Ninho do sol amanhecido. Esses são alguns dos versos que temos aí. Ai, gente. É isso, a gente já pega desprevenida. A poesia, ela mexe com as pessoas, né? E quando tem um fundo não vou entrar no critério, mas são lindíssimos. Esse livro tem na versão português também, né, Carlos? Ele tem, a única versão que tem em papel é português. Eu traí meu idioma. Tem e-book em espanhol e tem em Estados Unidos os que estão vendendo ele impresso porque $9 está custando lá. Vamos ver quanto é que eles vão me pagar aqui. Eu vou botar aqui na live para vocês o link do livro do nosso autor, tá? Esse que ele leu agora. Para que vocês possam ir diretamente para a leitura, porque está disponível no Kindle Ilimitado. Então, através desse link aí, ó, vou botar para vocês agora. Pronto. Vocês já acessam lá, já favorita e vai direto para o Kindle Ilimitado ler a obra do nosso escritor. Agora, Carlos, para a gente finalizar com chave de ouro, projetos para 2024, tem? No mínimo 3. No mínimo 3. Um romance que nunca termino de escrever, que comecei a escrever
lá em 1979, e que envolve muito, meio biográfico, eu acho. Um livro, estou escrevendo, são versos em cima de fotografias do fotógrafo. Estamos trabalhando assim, ele pega uma foto principalmente de coisas da natureza, daqui desse lugar, e eu escrevo os versos. Ou eu escrevo os versos e peço para ele a foto. Então estamos trabalhando nisso. E estou com a escritora uruguaia, escrevendo sobre coisas da terrinha. Pretendemos publicar uma série de contos, mais ou menos 13, 14 cada um, tentando que fique mais ou menos dentro da mesma temática, mas não escrevendo em cima do que cada um escreveu, senão juntando a temática, mas sem ter relação um conto com o outro. Acho que vai ficar bom. Eu acho também, hein, gente? Tem muita coisa para vir aí ano que vem. Olha, não quero nem pensar no Carlos aqui de novo no meu podcast, gente, com essa bagagem maravilhosa literária que ele tem. Aliás, está intimado, viu? A voltar ano que vem aqui com as suas obras, com as suas poesias. Qual é o teu Instagram? Hã? Como? O que você falou? Quem sabe volto antes, de repente publico alguma coisa semana que vem e explode em dezembro. Tudo é possível nesse mundo. Melhor ainda. Olha, tem uma galera aqui falando com você, ó. Tide se parabenizando, Lamarque. Lamarque está lá em cima, no norte do Brasil. Mais ao norte. Josi, tem uma galera, Camila. Muita gente. Tem uma galera falando aí, que coisa boa, né? Deixa eu dizer, quem quiser o livro autografado, entregue na sua casa, pode entrar em contato comigo. Conseguimos um preço super barato no correio, aquele impresso modificado. Como é que é? Impresso normal, não sei o quê. Módico, pronto. Módico. E ele chega em qualquer parte do Brasil por R$49. Muito bem. Eu acho que está dentro da realidade, está saindo bastante. E eu já mandei fazer mais um lote confiando que vou vender muito depois dessa entrevista, né? Ah, meu, olha a responsabilidade! Olha que a responsabilidade que jogam no meu colo, gente! Que absurdo! Ô, Carlos, qual é o seu Instagram? É @carlosgigi. É isso, né? Eu vou marcar o Carlos aqui na live como colaborador. Então, vocês vão poder assistir no Instagram dele, no meu, em todas as plataformas do podcast. Do Livro Nome Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon. Tudo que tem direito aí do podcast. E eu botei um link para vocês de uma das obras. Mas qualquer coisa, já corre lá, já segue o nosso escritor para acompanhar o trabalho dele. Tem publicação vindo. Pode ser que semana que vem tenha livro novo no mercado através dessas mãos, dessa criatividade, quem sabe. Ô, Carlos, só te agradecer por esse tempo maravilhoso, por essa bagagem literária incrível, por esse bate-papo maravilhoso. Foi agregador. Só te agradecer e desejar todo sucesso. Que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Muito obrigado. Quem agradece e se sente honrado de estar no teu espaço sou eu. Muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Vocês foram incríveis. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. Carlos, querido, um beijo. Tchau, querido. Obrigado.